cabelos curtos e saias justas, elas derrubaram as barreiras do preconceito e abriram caminho para as mulheres do século XX. As melindrosas tinham um estilo que escandalizou a sociedade tradicional da década de 20. Elas se tornaram o símbolo da independência feminina. A primeira geração de mulheres modernas viveu intensamente os chamados Anos Loucos. Você vai acompanhar agora como tudo aconteceu. Melindrosas, o nascimento da mulher do século XX está começando. Hoje as mulheres podem escolher o que desejam ser, o que realmente desejam ser. Mas o movimento Girl Power não surgiu da noite para o dia. Na década de 60, as mulheres pregavam o feminismo, buscando a igualdade social e a liberação sexual. Na década de 90, as superestrelas do showbiz aderiram à causa, estimulando outras mulheres a exercitarem seus músculos e a lutarem pelos seus direitos. Mas nada disso seria possível se uma outra geração não lhes tivesse aberto o caminho. Elas eram chamadas de melindrosas, as pioneiras da década de 20. Elas buscavam o céu e encaravam qualquer desafio. Batiam os calcanhares e usavam cabelos curtos, fazendo com que fossem notadas. Elas se tornaram mais fortes política, física e sexualmente. Esta é a sua história. A história de uma geração de pioneiras extraordinária e frequentemente esquecida. As avós do movimento Girl Power. A extraordinária década de 20. Uma década famosa pelos seus cabarés, coquetéis, pelas suas festas super animadas e danças ousadas. O Charleston, o shimmy, o jogtrot e o kiki-hari eram a febre nas pistas de dança. A juventude era endeusada. Nas boates e nos bares, os mais jovens se divertiam em um ritmo frenético. O ritmo sincopado do jazz atravessou o Oceano Atlântico, deixou os Estados Unidos e conquistou a Europa. I had a friend who she did the most outlandish things. She smoked before her time. And she danced the Charleston, and she'd get up on the table and dance. She was very much before her time. As queridinhas da era do jazz usavam cabelos curtos, passavam rouge nas maçãs do rosto e faziam beicinho com os lábios pintados de batom. Irving Berlin compunha as melodias e pela primeira vez as câmeras cinematográficas registravam tudo. O cinema surgiu e revelou a todos uma nova mulher. O período abordado pelo curta Eve's Film Review vai de 1921 a 1933. A maior parte das cenas é original, um registro único e extraordinário da época, guardado há mais de 70 anos. Nights out to the Savoy and all that sort of thing is very nice. I suppose that was all the glamorous part of it. Mas sobre essa época fulgurante pairava o legado sangrento da Primeira Guerra Mundial. A guerra acabou com as divisões sociais que existiam há séculos, fazendo surgir uma sociedade bastante diferente.
O nome Eve, Eva, se tornou o pseudônimo da mulher da década de 20. Era uma geração de mulheres muito diferente da que a antecedeu. Com a guerra, as mulheres sentiram o gosto do fruto proibido, sua independência. E elas relutariam em abrir mão disso. A imprensa chamou essas mulheres audazes que usavam suas saias curtas e cabelos ainda mais curtos de melindrosas. Não era uma palavra nova. No século XIX, ela foi usada para descrever as jovens prostitutas americanas. Mas na década de 20, ela serviria para definir as mulheres com jeito de moleque que viajavam na garupa das motocicletas. I remember going on my first motorbike and I never wanted to go again on the back of a motorbike. Hated it. O estilo de vida ousado das melindrosas escandalizava o sistema. Os jornais afirmavam que fumar, dançar e emagrecer, ou seja, o simples fato de se divertir, causava câncer, doenças venéreas e degeneração do cérebro da mulher. Mas por trás da conquista da independência pela mulher, havia uma história totalmente diferente. Em 1914, a Europa entrou em guerra. 70 milhões de homens foram mobilizados para lutar no que seria o nosso primeiro conflito mundial. Nos 4 anos que se seguiram, 1 em cada 8 homens morreria. Eram maridos, pais, irmãos, entes queridos. A Primeira Guerra Mundial mudaria o mundo para sempre. It was very grim. I suppose life just went on the same way. Then, of course, it was sad when people were killed. There were less men, and I suppose that's really when women started working. They went into factories and shops and all that sort of thing. Enquanto os homens marchavam em direção à frente de batalha, as mulheres ocupavam os empregos deixados por eles. Em 1917, na Grã-Bretanha, mais de 700 mil mulheres trabalhavam em fábricas de armamentos. Pela primeira vez na história, milhares de mulheres estavam ganhando o seu próprio dinheiro. Elas sentiriam o gosto da independência, mas ele teria um preço terrível. 9 milhões de homens morreram na Primeira Guerra Mundial. My friend lost her son, and I was just beginning to fall in love with him. He was only 19. Uma geração havia sido perdida. Para as mulheres que haviam ficado para trás, os papéis tradicionais de esposa e mãe não estavam mais garantidos. Não havia homens em número suficiente para todas. Elas eram mulheres supérfluas, uma geração de solteironas em excesso. As eventualidades forçavam-nas a buscar novos papéis para si. Caso contrário, corriam o risco de caírem na obscuridade ao serem incluídas em uma classe inferior. A morte de um grande número de homens obrigou-as a transformarem suas vidas, criando novas oportunidades. Durante esse processo, elas se tornaram a primeira geração de mulheres modernas.
As melindrosas simbolizavam uma era que queria esquecer o passado e ignorar o futuro. Vivazes e vibrantes, elas viviam o presente. O romancista americano F. Scott Fitzgerald resumiu bem a percepção popular dessa Eva confiante. Uma mulher que flerta, beija, que encara a vida com leveza e xinga sem o menor pudor. Mas as mulheres da década de 20 estavam longe de ser levianas e frívolas, embora fossem assim retratadas pela imprensa. Elas foram a primeira geração a se rebelar contra as restrições do passado. O espartilho que lhes apertava o corpo foi simbolicamente deixado de lado sem a menor cerimônia. As novidades da moda aterrorizavam a antiga geração e os líderes religiosos. Na Itália, bispos ultrajados expulsaram mulheres com pernas de fora de suas congregações. Autoconfiantes, as mulheres deixaram de lado a sua feminilidade. Um visual tubular e andrógeno substituiu a silhueta curvilínea. Os vestidos de cintura baixa disfarçavam os quadris. Os seios eram achatados. As saias curtas refletiam a autoconfiança das mulheres. As mulheres se exibiam como nunca. Os trajes de banho passaram a fazer parte do mundo da alta costura. Os designers decidiram apostar no seu apelo erótico. Para os defensores da moral e dos bons costumes, tudo aquilo era demais. Nos Estados Unidos, a mulher que usasse um traje de banho na praia poderia ser multada por atentado ao pudor e teria de deixar o local. Os conselheiros da cidade de Eastbourne, no litoral da Inglaterra, foram mais além. Eles nomearam fiscais de praia e lhes deram poder de prisão. Sua tarefa, deter mulheres trajando roupas molhadas e justas. Mas para a mulher sabidamente sexy e escarnecedora da década de 20, as regras da moralidade existiam para serem quebradas. As mulheres brincavam com a própria sexualidade. O visual masculino virou moda e os cabelos compridos, orgulho das antigas gerações, foram substituídos pelos curtos. I remember my mother having it done. Much to my father's disgust, he nearly went berserk because obviously she didn't tell him before she went. And he just said, "It'll grow again, won't it?" A medicina era contra a moda dos cabelos curtos. Os médicos diziam que no verão eles poderiam causar insolação e no inverno nevralgias. No Japão, 300 cabeleireiros clamaram aos deuses, numa tentativa inútil de fazer com que as mulheres desistissem da terrível ideia de usar cabelos curtos. Cortar os cabelos bem curtos era um rito de passagem, mais do que uma simples questão de estilo. Os cabelos curtos se tornaram um símbolo da independência da mulher. Antes da Primeira Guerra Mundial, a maquiagem era reservada às mulheres imorais. But not all mums used lipstick. Not all mummies. We were beautiful enough without, you see. Mas na década de 20, tudo mudou. My eldest sister started to wear makeup and my father objected to it and he dirtied her face so she couldn't go out with it. Os avanços científicos fizeram a sua parte.
A cirurgia plástica já havia sido tentada pela primeira vez no século XVI, mas foi na década de 20 que ela entrou para o reino da vaidade. Podia-se conseguir até mesmo um tom rosado nas maçãs do rosto, ainda que fosse doloroso. A indústria de cosméticos cresceu e os negócios prosperaram. Em 1925, ela já era avaliada em 140 milhões de dólares só nos Estados Unidos. Entre as primeiras milionárias figuravam as rainhas dos cosméticos. The pre-war and Victorian styles had distinctly pre-war and Victorian postures. A conquista da beleza através de uma vida saudável e da prática de exercícios virou moda. Pela primeira vez na história, a mulher expunha seu corpo ao sol. Para as mais ricas, era essencial viajar para a Riviera, Deauville e a Biarritz no verão. Os 4 anos de racionamento durante a Primeira Guerra Mundial haviam modificado o corpo da mulher, deixando-a mais magra. Well, sugar was very short. And so you were only given, I can't remember, £1 for so many people. Well, of course, it didn't go round. And it was so fun because I said, oh, won't it be lovely when this is all over and we can go back to sugar in our drinks? Do you know when the war was over? None of us did. Para a Vênus moderna, naquela época e ainda hoje, o ideal de beleza é um corpo em forma e vigoroso. Em 1922, a busca pela magreza havia se tornado um grande negócio. As revistas faziam propaganda de spas e falavam dos benefícios da massagem com aparelhos elétricos. Os corpos, antes curvilíneos, ganhavam formas novas e andrógenas. Ao se deparar com a silhueta atlética da mulher moderna, um jornalista americano declarou: "Elas serão a ruína do nosso país." Mas a mulher da década de 20 havia assumido o controle do seu corpo e de sua vida. Ela criou um padrão que se conserva até hoje. Em Hollywood, atrizes se tornavam símbolos sexuais. A beleza feminina começava a ser explorada comercialmente. No campo político, o direito ao voto, o acesso à universidade e às indústrias eram conquistados passo a passo. O documentário Melindrosas, o nascimento da mulher do século XX, volta depois do intervalo. Durante séculos, as mulheres buscaram um ideal de beleza. Mas os concursos de beleza só surgiram na década de 20. Em 1921, funcionários municipais da cidade americana de Atlantic City decidiram organizar um concurso de beleza anual. Era uma tentativa calculada de prolongar a lucrativa temporada de férias. Pela primeira vez, o aspecto comercial da beleza da mulher estava sendo aproveitado. O sex appeal da mulher havia se tornado um produto valioso.
Na imaginação popular, a nova Eva, com toda a sua autoconfiança, era vista como uma predadora sexual. A mídia se deixava levar pelo preconceito da época, aumentando a inquietação gerada pela descoberta da nova sexualidade feminina. A tradicional superioridade masculina parecia estar ameaçada. Os romances de apelo sexual questionavam obsessivamente a moralidade da época. Na tentativa de reparar o seu status quo, as mulheres acabaram por receber um castigo. Eram vistas como aquelas que passavam de mão em mão. Enquanto os jornais endemoniavam a melindrosa por sua aparente imoralidade, a taxa de natalidade caía. We were all educated between right and wrong, and it was considered a terrible thing for a girl to get into trouble. And we were aware of what we had to do and what we didn't have to do. A perda de tantos homens na Primeira Guerra Mundial teve como consequência a legitimação gradual do controle da natalidade. Na Grã-Bretanha, Marie Stopes abriu a primeira clínica de controle da natalidade em 1921. Apesar da forte oposição, ela se manteve firme em seu objetivo de livrar a mulher do esforço exagerado provocado por gestações excessivas. De modo repentino, impressionante e emocionante, o sexo havia deixado de ser um tabu. Tallulah Bankhead era uma das atrizes mais populares da época e reconhecidamente bissexual. Durante um casamento, ao se deparar com os noivos, ouviram-na comentar: "Já saí com os dois e ambos são péssimos de cama." Os filmes ofereciam uma visão voyeurista da sexualidade feminina. O filme Eve's Film Review, de onde a maior parte das imagens usadas neste documentário foram tiradas, era exibido em todos os cinemas antes da atração principal. As mulheres que frequentavam os cinemas puderam partilhar dos feitos de outras mulheres pela primeira vez. It was a wonderful amusement to us, the films, and we sort of got ideas and sort of copied things. O cinema viveu um boom na década de 20. Os atores e as atrizes haviam se tornado a nova realeza. Os estúdios criavam astros que se tornavam ícones idolatrados pelo público. Na década de 20, Hollywood se firmou como a meca da indústria cinematográfica mundial. Os filmes que produzia ofereciam uma fuga da realidade mundana da vida. Em 1921, 40 milhões de americanos iam ao cinema semanalmente. Hollywood levava a cultura americana a todos os países do mundo. O cinema não se limitava a criar fantasia, transformava em algo possível de ser alcançado.
Em 1923, a Câmara de Comércio de Hollywood relatou que mais de 10 mil aspirantes a astros e estrelas haviam chegado à cidade naquele ano. Eles eram atraídos pelo sonho do estrelato e pelas riquezas que ele traria. Para alguns, o sonho havia se transformado em realidade. Ex-gigolô e dançarino de tango profissional, Rodolfo Valentino se tornou uma das grandes lendas do cinema. Quanto à sua popularidade, ele dizia: é uma questão de época, todos estão ávidos por romance. Eu trago isso para as suas vidas por alguns momentos. Ao interpretar o Sheik, ele fez as mulheres desmaiarem nos corredores dos cinemas. Mas em 1926, aos 31 anos de idade, Rodolfo Valentino faleceu vítima de uma úlcera. 100 mil fãs se enfileiraram ao longo do caminho percorrido pelo cortejo fúnebre pelas ruas de Nova York. O cinema havia se tornado um veículo poderoso para a manipulação das emoções. Hollywood transformou suas atrizes em ícones do sex appeal, mas elas continuavam a se submeter à vontade alheia. I grew up in the town of the girl called the It Girl, and her name was Clara Bow. Clara Bow era sexy, mas paradoxalmente o estúdio exigia que ela permanecesse solteira e longe de escândalos. Tida Bara foi a femme fatale original. Hollywood inventou seu passado exótico como filha de um artista francês com sua amante de origem árabe. Mas uma atriz se rebelou contra os esforços de Hollywood de distorcer a imagem da mulher. No início da década de 20, Mary Pickford era a queridinha dos Estados Unidos. Mas por baixo dos cachos dourados havia uma mente contínua para os negócios. Pickford uniu forças com o marido Douglas Fairbanks e com Charlie Chaplin para fundar a United Artists. Ela se tornou a mulher mais bem paga do mundo, recebendo quase $400 mil anualmente. Mas a verdadeira luta por igualdade acontecia no cenário político. Em 1919, Nancy Astor, nascida nos Estados Unidos, tornou-se a primeira mulher a fazer parte do parlamento inglês. Mas a luta pela emancipação política da mulher seria longa e árdua. A campanha, que havia se iniciado durante a segunda metade do século XIX, ganhou força nos anos que antecederam a Primeira Guerra Mundial. As sufragistas se tornaram mais incisivas em suas exigências por igualdade política. I can remember suffragettes clinging onto railings, you know, not wanting to be taken, that sort of thing. Em 1913, as sufragistas explodiram a casa de campo do chanceler do Tesouro, Lloyd George. No mesmo ano, Emily Davidson atirou-se na frente do cavalo do rei da Inglaterra durante o derby. Dois dias depois, ela morreria no hospital, tornando-se uma mártir da causa sufragista. Mas apesar dos esforços, seria uma guerra travada por homens que finalmente daria o direito de voto à mulher. Após a guerra, a Rússia, o Canadá, a Alemanha, a Áustria, a Polônia e a Tchecoslováquia concederam o direito de voto à mulher. Na Inglaterra, mulheres com mais de 30 anos passaram a ter direitos civis. No parlamento, Nancy Astor logo teria a companhia de mulheres como Margaret Bonfield, que se tornaria a primeira mulher a fazer parte do Conselho de Ministros em 1929. There was one good thing about the war.
It cut right across classes and nations and prejudices of every sort. And what a glorious thing it was to be with people who all wanted to help one another. Em 1928, na Grã-Bretanha, todas as mulheres com mais de 21 anos de idade tinham direito de voto. Pela primeira vez, as mulheres puderam trabalhar no serviço público. Em 1919, as mulheres passaram a exercer carreiras jurídicas. Um ano depois, as primeiras mulheres juradas ganhariam as manchetes dos jornais. Em 1921, 6 mulheres fizeram história ao participarem do julgamento de um caso de divórcio. No entanto, levaria mais 2 anos para que a mulher conquistasse legalmente o direito ao divórcio em questões envolvendo adultério. As barreiras que existiram por gerações finalmente caíram por terra. Até mesmo a Universidade de Oxford abriu suas portas sagradas para as mulheres. No entanto, o corte dos cabelos das mulheres gerou mais comentários do que a decisão de admiti-las. Novos caminhos se abriram para as mulheres. Pela primeira vez, elas estavam trabalhando por seus próprios méritos. Os teatros e as salas de espetáculos sempre empregaram artistas talentosas. Mas para mulheres como Maisie Macaulay, as novas oportunidades pareciam mais interessantes. It was my father who wanted me to be a success. He was fond of the stage. He thought it would be lovely for me. I wanted to stay at home with my other friends, my own friends, and play tennis at night. And I wanted to work in an office like they did. O fim da guerra trouxe consigo o crescimento econômico. As indústrias precisavam de uma nova força de trabalho. Surgia assim a mulher operária. A independência financeira se tornava uma realidade. Of course, money played a big part in our lives. I found that you could earn more money working in a factory, manufacturing things. A fabricação em massa de bens de consumo, como roupas, transformou a vida das mulheres. Surgiram novas oportunidades de trabalho. And I remember my mother paying a girl to teach me how to use a machine. O clichê "mulher adora fazer compras" surgiu na década de 20. Elas trabalhavam como balconistas das lojas de departamentos e lá mesmo gastavam o seu dinheiro. As inovações tecnológicas libertaram a mulher do trabalho pesado que era cuidar da casa. Ter momentos de lazer era uma ideia nova, e o automóvel possibilitava novos modos de se divertir. Ele transformou a vida das pessoas, ajudando a criar o senso de velocidade e emoção, a marca registrada da década de 20. Possuir um automóvel tinha um apelo romântico.
I had two boyfriends who were both serious intentions, but going out with one of them, he'd bought a car and he told me he was thinking of getting married, but it was either getting married or buying a car, and he bought the car, so I married the other. Elas queriam romper todos os limites e na década de 20 começaram a conquistar espaço nos esportes. Automobilismo, natação, futebol, golfe e até boxe. A luta das mulheres contra o preconceito no esporte é o que você vai ver a seguir no documentário Melindrosas, o nascimento da mulher do século XX. Nós voltamos já. O apresentador mais divertido da TV americana, o talk show mais famoso do mundo. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you very much. David Letterman. Estreia dia 5, 11h30 da noite, aqui no GNT. Com o advento da ignição elétrica, dirigir automóveis ficou mais fácil para as mulheres. Mas aprender a dirigir ainda era uma questão básica. We were offered a little Lagonda second-hand car. And so we thought we'd better buy this, which we did. We didn't have any lessons. We'd only had it a week, I think, and he was driving quite well. And I started, and we used to go around the roads, and that's and it was the first thing I did. I went into a milk cart. Os fabricantes de automóveis perceberam o poder econômico das mulheres e projetaram modelos tendo em mente a mulher motorista. Para a Eva recém-motorizada, o mundo apresentava um desafio bastante diferente. À medida que as mulheres lutavam para se livrar do papel que tradicionalmente a história havia lhes destinado, elas ultrapassavam limites, especialmente no que se referia aos esportes. Elas estavam determinadas a superar os homens em sua especialidade. Em 1926, o inglês Harry Abrahams organizou uma luta de boxe entre duas mulheres. O público ficou escandalizado. Um cirurgião disse que o boxe feminino aumentava as chances de a mulher desenvolver câncer. Até mesmo o Ministério dos Negócios Interiores se envolveu na questão, declarando que a luta proposta seria uma exibição vergonhosa. A luta foi cancelada apesar de uma das pugilistas, Annie Johnson, ter marcado não uma, mas 3 lutas contra homens em um único dia na semana seguinte. As mulheres eram forçadas a lutar contra o preconceito em quase todos os esportes. Certas vezes, sua exclusão se baseava nas regras. Já em outras, era simplesmente uma questão de perturbação moral. Até 1974, não havia mulheres jockeys, já que elas eram impedidas de montar segundo as regras dos jockeys clubes. Eles não estão questionando minha habilidade, sim fazendo objeção ao meu sexo, reclamou uma amazona que desafiou as regras em 1930. As jogadoras de futebol eram vistas com desagrado. Eram criticadas por serem mais jogadoras, pouco agressivas, porém mais frequente, ironicamente, por serem masculinizadas e desajeitadas.
As mulheres atletas eram ridicularizadas, nunca aplaudidas. Em 1896, as Olimpíadas voltaram a ser realizadas pelo barão Pierre de Coubertin, que as definiu como a glória do esporte masculino. Em 1904, as mulheres receberam permissão para participar da prova de arco e flecha. Era a terceira modalidade da qual participavam, além do golfe e do tênis. Mas a oposição à participação das mulheres nas Olimpíadas se mostrava impassível. Em resposta à sua exclusão contínua nas provas de atletismo, uma competição semelhante só para as mulheres aconteceu em 1922 e 1926. Elas provaram seu ponto de vista e em 1928 tiveram permissão para participar de algumas provas. Hoje, as mulheres competem em 21 das 26 provas olímpicas, mas foi uma longa jornada até aqui. Em alguns esportes, as mulheres se destacavam. Suzanne Lenglen chocou o público em Wimbledon com suas saias curtas e o extasiou ao conquistar o seu 6º título nas partidas simples em 1925. A inspiração das primeiras estrelas do esporte contagiou todas as mulheres. O golfe se tornou uma paixão feminina, embora algumas mulheres afirmassem ser um bom modo para se conhecerem homens. Até mesmo o governo estimulava as mulheres a praticarem esportes, apesar do temor de as adolescentes exagerarem na dose. Em algumas modalidades, as mulheres não se limitavam a igualar os feitos dos homens. Elas os superavam. A década de 20 assistiu a uma febre pela travessia a nado do canal de 42 quilômetros que separa a Inglaterra da França, o Canal da Mancha. Hoje ainda é considerada uma das provas mais difíceis do mundo, o ponto alto das grandes travessias a nado. Desde que o primeiro nadador conseguiu atravessar o Canal da Mancha em 1875, somente 503 pessoas repetiram o seu feito. No dia 6 de agosto de 1926, Gertrude Ederle, uma jovem nova-iorquina de 19 anos, decidiu enfrentar as águas gélidas do canal.
14 horas e 31 minutos depois, ela chegava à costa inglesa. Ela bateu o recorde estabelecido 3 anos antes pelo argentino Sebastián Tirabuchi, diminuindo-o em 2 horas, sendo aclamada como heroína em seu país. O mundo estava repleto de novos desafios. As mulheres competiam em terra e na água. E pela primeira vez, mulheres pilotos participavam de corridas automobilísticas. Foi na década de 20 que as mulheres puderam literalmente alcançar o céu. Em 1924, Adrienne Boland completou 212 giros em 1 hora e 1 minuto, estabelecendo um novo recorde. Poucos duvidaram da tenacidade e da habilidade das mulheres aviadoras. Aqui vemos imagens raras de uma mulher arriscando a vida para tentar salvar uma aeronave avariada. Em 1930, Amy Johnson aguçou a imaginação das pessoas de todo o mundo ao fazer um voo solo da Inglaterra a Darwin, na Austrália. Dois anos antes, Amelia Earhart tornou-se a primeira mulher a atravessar o Oceano Atlântico em uma aeronave. A ex-auxiliar de enfermagem, motorista de caminhão e assistente social havia comprado seu primeiro avião em 1922. 3 meses depois, ela estabeleceria o recorde feminino em altitude, voando a 4.267 metros. Ao atravessar o Atlântico, ela se transformou em uma celebridade internacional. Earhart acreditava que as mulheres deveriam experimentar coisas que os homens já tivessem tentado e que, caso falhassem, seus fracassos deveriam ser encarados como desafios pelas outras. Era esse o espírito que embalava a mulher na década de 20. Durante 10 anos, as mulheres ultrapassaram limites e desafiaram o papel que a vida havia lhes reservado. A década de 20 foi repleta de aventura e diversão, mas também teve um lado sério. As mulheres conquistaram muitas coisas: o direito de voto, a independência econômica e a liberdade para viver como bem quisessem. We had a very good time. Lots of parties and dances, that sort of thing. It was great fun. All sounds very silly these days, but it was good.
Mas no dia 24 de outubro de 1929, a festa chegou ao fim. Na quinta-feira negra, a Bolsa de Valores de Nova York quebrou. Bilhões de dólares foram perdidos da noite para o dia. O crescimento econômico que havia sustentado uma das décadas mais notáveis do século XX havia entrado em colapso. Seu impacto afetou a vida de todos. Para as melindrosas e para todos os outros, a extraordinária década de 20 havia chegado ao fim. Mas o eco daquela época ressoa até hoje. As mulheres passaram a ser vistas e ouvidas. We were brought up to be very well mannered and be obedient. But as the years went on, we grew with the times and we did our own thing. As melindrosas foram pioneiras. Elas derrubaram as barreiras do preconceito e do desprezo e abriram caminho para a nova geração de mulheres do século XX. Oh, I like my young life much better than I would today. A geração de melindrosas acendeu a centelha do movimento Girl Power.